Seja bem-vindo, meu aluno, minha aluna. Nesse momento eu quero me aproximar bem de vocês. Mesmo estando distante, seja em Curitiba, seja em Fortaleza, seja em Porto Alegre, seja em Belo Horizonte, nós estamos nos aproximando. E é claro, a minha tarefa como professor e como filósofo é exercitar essa nossa aproximação, esse nosso contato. Sobretudo também possibilitar que vocês reflitam, que vocês se tornem verdadeiros filósofos. Sempre recordo, reflito e proponho. A minha tarefa é oferecer questões e não respostas prontas, porque acredito que cada um consiga caminhar com as próprias pernas e aprender por si mesmo. Nós já temos discutido um pouco sobre a questão da indústria cultural, eu acredito que os professores de vocês já tenham apresentado um pouco sobre o tema. Falamos que a indústria cultural é justamente a comercialização das coisas, ou seja, é induzir a população à necessidade, ao desejo de comprar, mesmo que esse desejo, essa necessidade não seja tão necessária e útil para a nossa vida. Então vejam só, são mecanismos criados para implantar na nossa cabeça, para implantar no nosso pensamento esse desejo de cada vez mais comprar. Percebemos também que a indústria cultural vai usar da arte, vai transformar a obra de arte. Quando nós falamos em obra de arte, nós não estamos falando apenas dos quadros pintados por aqueles grandes pintores da nossa história, nós não estamos falando só das grandes obras literárias do mundo, estamos falando de tudo aquilo que é produzido com um significado artístico do ser humano. Nessa onda vai entrar o quê? Filmes, as novelas, os romances dos livros, as músicas, uma série de coisas, os canais do YouTube que nós temos, tudo isso é expressão artística, tudo isso é utilizado pela mídia para fazer com que nós tenhamos esse desejo cada vez mais corrente de comprar. E é claro que a obra de arte ela passa a ser um pouquinho interesseira. O que seria interesseira? A minha preocupação enquanto artista, imagina que eu sou um artista e que eu vou produzir um canal no YouTube. Eu não estou preocupado em tematizar, em debater ideias importantes. Qual que é a minha preocupação? Oferecer um assunto que você goste e que você assista. Não importa se esse assunto é importante ou não, importa quantos likes eu tenho, quantas visualizações eu tenho, porque o meu interesse é financeiro. O meu interesse não é transmitir uma ideia, transmitir uma informação. O meu interesse é lucrar, consumir, ganhar dinheiro. Essa é a lógica do nosso mundo atual, tá? Por isso que nesse momento a gente vai estabelecer então essa relação que existe entre a indústria cultural e as obras de arte. Veja bem, eu havia pedido, se você não fez, faça, para que você faça um levantamento, para que você faça uma pesquisa sobre músicas e filmes de cinema que estão dentro da lógica da indústria cultural. Como assim, professor? Quais filmes, por exemplo, apresentam marcas? Aparece lá uma marca de refrigerante, aparece de repente uma marca de carro, uma marca de roupa. Percebam que os artistas que aparecem no filme estão sempre bem impecáveis, usando as melhores roupas. As músicas, quais letras são empobrecidas? Ah, professor, mas a arte é muito subjetiva. Né? Não, mas quais as letras que são iguais? Percebam que nos nossos hits, aquelas músicas que mais tocam na rádio, aquelas músicas que mais são acessadas no YouTube, quais músicas são? Será que elas falam sempre da mesma coisa? Será que o ritmo é sempre o mesmo? Será que a linguagem é sempre a mesma? Pensar nessas perspectivas é importante para que a gente possa seguir com essa aula de hoje, tá? Então nós temos ali algumas questões. Por exemplo, será que a arte está presente apenas nos quadros dos museus? Já começamos a conversar e entender que não. A arte é uma expressão livre ou também sofre pressões Que pressões são essas? É impossível consumir a arte tal como consumimos roupas, calçados e brinquedos? Ou seja, somos convidados na aula de hoje a pensar sobre as artes que são produzidas pelos seres humanos. Quando eu coloco para vocês ali, a arte é uma expressão livre ou também sofre impressões que? Vejam que esse que está relacionado com os tipos de pressões que as nossas artes elas sofrem. Vejamos. Se eu sou um artista, se eu sou um escritor literário
E eu gosto de escrever sobre natureza. Só que eu percebo que os meus livros sobre natureza não estão sendo bem comprados, não estão sendo muito bem adquiridos, não estão sendo muito bem aceitos no mercado, por vocês, que são os grandes consumidores. O que eu faço? Eu começo a fazer uma pesquisa e tentar descobrir quais são os assuntos que vocês que consomem livros gostam. E eu percebo que vocês gostam de livros que falem sobre mundo virtual, de livros que falem sobre sentimentos, de livros que falem sobre personagens de games. O que eu vou fazer? Eu vou deixar aquilo que eu gosto, aquilo que eu usava para se expressar, e vou agora começar a produzir algo que vocês querem. Então eu produzo para que vocês realmente possam consumir. Eu esqueço o processo artístico. E a gente também, é claro, precisa pensar dentro do sentido que seria uma obra de arte. Bem, vamos pensar um pouco nas músicas. Vejam bem, se vocês fizeram uma pesquisa, vocês vão começar a perceber que os maiores hits, as músicas que mais são reproduzidas nas rádios, sobretudo, sempre falam sobre as mesmas coisas. Os assuntos estão sempre relacionados. Vocês vão perceber que tem ritmos parecidos e sempre vão ser consumidos. Troca o artista, porém a letra segue a mesma, segue o mesmo estilo e o ritmo a mesma coisa. Lembra, a música nesse momento é consumo, é pensando no lucro. Ela é produzida por isso. Os top hits são um exemplo disso. São músicas que realmente são colocadas lá. Basta nós revermos as lives dos nossos artistas. Quantas lives? Eu digo que praticamente todas que são realizadas sempre são acompanhadas do que nós chamamos de patrocinadores. O que é um patrocinador, professor? É um grande empresário, é uma grande empresa que financia, né, cede dinheiro a esse artista para que no momento da live ele consuma o produto do empresário, ele mostre a marca, ele apresente aquele produto, seja um carro, seja uma bebida, seja um estilo de roupa, justamente para que as pessoas que gostam do artista, as pessoas que acompanham a sua live, sintam esse desejo de ter aqueles produtos. Ou seja, nós estamos dentro dessa lógica da música, o que vende mais. Aquelas músicas, talvez, que não tenham temas tão importantes, como, por exemplo, os sentimentos, os romances, as paixões, os desejos, elas acabam dando lugar para uma outra forma de expressão, que é uma forma de expressão do lucro. Por isso que a gente pode perguntar, a partir daquela pesquisa que você deve fazer agora, ou depois, que você venha fazer depois, ou que você já fez, o que se pode notar em comum nas músicas que você observou? As músicas escolhidas podem ser consideradas um objeto de consumo? Por quê? Existe algum exemplo que não se encaixe no conceito da indústria cultural? Que música é essa? E é possível notar algum tipo de padrão nessas músicas? Ao mesmo tempo, aquelas músicas que não se encaixam no padrão cultural, perceba quantas visualizações ela tem. E é claro, música, gente, é feita para um consumo rápido. Ao mesmo tempo que ela está na top das paradas, talvez semana que vem ela já esteja por último. Ou seja, sempre vai surgindo coisa nova para que a gente possa consumir. Os videoclipes, que têm um alcance muito maior que o rádio, são uma forte ferramenta para apresentar os produtos, para apresentar a roupa que o artista está vestindo, e que também vai nos causar o desejo de consumir. Nós vamos associar a figura do artista, a figura da atriz, a figura do cantor, sempre às marcas. E as mercadorias, então, elas se tornam um produto de prestígio e status. Com o cinema também não é diferente. Se vocês fizerem uma pesquisa, vocês vão ver que os filmes que têm sequência precisam ter lá no primeiro filme uma bilheteria gigantesca, ou seja, eles precisam ter feito sucesso, eles precisam ter sido comprados. Se eles não são comprados, se eles não tiveram 100 milhões, se não me engano, 100 milhões de dólares já na primeira semana de bilheteria, eles não serão mais produzidos, porque eles são considerados quase como que fracassos dessa indústria artística cinematográfica. O cinema, então, tem a ideia também, assim como a música, de vender mais, ou seja, agradar o maior número de pessoas. É por isso que os filmes sempre vão estar correlacionados àqueles assuntos que os jovens gostam mais, porque são os grandes consumidores. Precisa provocar emoções e sensações sempre agradáveis
e vão mostrar para nós um estilo de vida, ou seja, um estilo que deve ser adotado e seguido através das propagandas e das marcas. Vamos pensar um pouquinho? Observa lá, ó. O que diferencia um produto da indústria cultural das obras de arte, verdadeiras e originárias? Qual o foco, a preocupação dessa produção, ou seja, da produção artística e da produção justamente dentro da ideia do mercado cultural, da indústria cultural? E construa, então, um cartaz, um desenho que represente as questões que até o momento nós conversamos. Bom trabalho, bom estudo e até a próxima aula.